Fala galerinha, tudo beleza? Professor Washington na área. Na videoaula de hoje eu vou ensinar a vocês o que é matriz, vou dar uma introdução e vamos ver vários tipos de matrizes, tá bom? Uma aula do zero sobre matriz, tudo jóia? Então bora lá, se você gostar da videoaula ao final do vídeo, deixa o like. Pessoal, para começar, vamos definir uma matriz. Definimos uma matriz por colchetes, parênteses ou barras duplas, ok? Matriz, pessoal, nada mais é que o conjunto de elementos dentro desses carinhas aqui, ó, do colchetes, do parênteses ou de barras duplas. Nada mais que isso. Ao longo do vídeo eu vou mostrar algumas matrizes para vocês e vocês vão entender o que o Pro está falando. Do joia? Bora lá, ó. Ordem ou tipo. Quando para falar para vocês exemplo de uma matriz de ordem ou tipo, o Pro está se relacionando a matriz como ordem ou tipo. Depende de quantas linhas e quantas colunas. O Pro vai explicar mais para frente. Vamos lá. Uma matriz A, aqui pessoal, o Pro colocou a matriz A, mas poderia ser qualquer matriz, tá bom? Poderia ser qualquer matriz. O Pro decidiu representar essa matriz como A. Com M linhas e M colunas, possui ordem ou tipo, escrevendo A, ou seja, essa matriz, linha por coluna, M vezes M, tá? Exemplo aqui, ó, por exemplo, essa matriz, ela tem o elemento 2, o elemento 4, o elemento 3 e o elemento 1. Então, essa matriz A, coloquei o nome de A, essa matriz A, ela tem ordem ou tipo duas linhas, duas colunas. Então, ó, duas linhas, duas colunas, certo? A gente vai aprender mais pra frente, fiquem calmos. A matriz genérica, quando nós representamos uma matriz, ao invés de colocar seus elementos numéricos, e sim alguns elementos genéricos, ou seja, na representação da matriz, vocês verão ao longo do vídeo a seguinte forma. Cada elemento de uma matriz é representado por A e J. Novamente, o A é o nome da minha matriz, poderia ser qualquer letra, e IJ é onde I é minha linha e J é minha coluna. Novamente, I é minha linha e J é uma coluna. Mais uma vez, I é minha linha e J é uma coluna. Lembra disso, hein, ó. Vamos a alguns exemplos para vocês entenderem, ó. O 1 é minha linha e o J é minha coluna. Então, 1 é minha linha e o J é minha coluna. 1, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, ó, primeira coluna. 4. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 22. Segunda linha e segunda coluna. É que nem brincar de batalha naval, pessoal. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. 18. 23. A23. Não falem A23, hein? Isso é errado. A22, A13, A11, não. É A11, A13, A22, A23, tá? Então, 2, 3 significa segunda linha, terceira coluna. Olha que joia. Beleza? Aqui, agora, neste exemplo. Olha só que tranquilo identificar isso daqui. B12. Primeira linha, ó, primeira linha, segunda coluna. 7. Terceira linha, primeira coluna. 6. Segunda linha, terceira coluna. 0. Terceira linha, terceira coluna. 3. Segunda linha, primeira coluna. 5. Joia? Tudo bem? Novamente voltando do A, ó. Primeira linha, primeira coluna. 4. Primeira linha, terceira coluna. 22. Segunda linha e segunda coluna. 18. Segunda linha e terceira coluna. 5. Primeira linha, segunda coluna. 7. Terceira linha, primeira coluna, né? Ó. Terceira linha, primeira, segunda e terceira. E primeira coluna, 6. Então, segunda linha, terceira coluna. Terceira linha, terceira coluna. Segunda linha e primeira coluna. Tudo bem? Vamos aqui para mais esses exemplos aqui, ó. C14, minha matriz C. Então, é primeira linha, quarta coluna. Primeira linha, quarta coluna. 5. C45.
quarta linha, quinta coluna. Mas, pro, não tem quarta coluna, não tem quinta coluna, só tem a quarta coluna. O que, que a gente faz? Muito simples, pessoal. A gente representa isso daqui por vazio, tá bom? Pode representar por vazio, fica tranquilo, tá certo do jeito que tá bom? Não se preocupe aqui, só não represente com x, porque x é um elemento, tá bom? Você represente por vazio, não existe esse elemento, não existe este elemento C45. Então vamos lá, C33, C33, terceira linha, terceira coluna, 10, C11, x, C23, segunda linha, terceira coluna, 0, C42, quarta linha, segunda coluna, 5x. Agora aqui, ó, C22, segunda linha, segunda coluna, 52 mais 2y. Isso é normal, tá, pessoal? Esses elementos aqui, ó, percebam, você está vendo o x, o y, p mais 2, 5x. Vocês verão esses elementos dentro de uma matriz e isso é normal, beleza? Então vamos aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Ó. 2x mais y. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado. Aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. 2x, x menos 2. Pronto. Joia? Tudo bem? Bora lá? Matriz genérica, que é que o Pro comentou com vocês. Minha matriz genérica, pessoal, ela pode ser... Estou representando uma matriz aqui normal. Porém, ó, o que eu quero dizer aqui é que minha matriz, ela pode ser e pode ter N linhas, ó. N linhas ou pode ter N colunas, tá? Isso que o Pro está definindo para vocês. Ela pode ter N elementos na sua linha, ó, assim como pode ter N ou M elementos na sua coluna. E pode ter N elementos na sua linha. Infinitos. Infinitos elementos na sua linha e infinitos elementos na sua coluna. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Que vocês podem ter N elementos numa linha e N elementos numa coluna, tudo bem? Exemplo aqui, ó. O Pro colocou um exemplo. Escreva a matriz genérica A3 por 2, ou seja, ordem ou tipo, a minha matriz tem ordem ou tipo 3 por 2. Lembra que o Pro falou lá em cima? Agora a gente vai falar ordem ou tipo de 3 por 2? Lembra? Então. E ela, o nome dela é A. Então, ó, matriz A, ela quer 3 por 2, representando ela genérica. Genérica é desta forma, elementos 1, 1, 1, 2, tá bom? Então ela tem que ter quantas linhas, Pro? Esse aqui é o I, Pro. E o I é minha linha. Esse aqui é o J, Pro. O J é minha coluna. Pronto. Isso eu já sei, Pro. Então bora lá. Então tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Então vai ficar A1, 1, A1, 2. Pronto, Pro. 2 colunas, né? E quantas linhas? 3. Então vai ficar A2, 1, A2, 2. A31, A32. Pronto. 2 colunas e 3 linhas. Joia? Beleza? Tranquilo? Tudo bem até aí? Então tá bom, vamos continuar. Matrizes especiais. Vamos começar a falar de matrizes especiais. Por exemplo, aqui, ó, começando por matriz quadrada. Matriz quadrada. Na matriz quadrada, a diagonal principal é composta por todos os elementos de A e J, onde I é igual a J. A1, 1, A2, 2, A3, 3 e assim, ó, reticência, sucessivamente. Na matriz quadrada, pessoal, resumindo, o nosso número de linhas é a mesma quantidade, vou colocar aqui embaixo, ó, do nosso número de colunas, tudo bem? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Então, nosso número de linhas é igual ao número de colunas, tudo bem? Matriz quadrada, lembramos da figura plana, né? O quadrado. O quadrado, ele tem lados iguais, né? Assim como a sua base e a sua altura são iguais, os valores são iguais. Então, lembrou de matriz quadrada? Lembrou de lados iguais, ou seja, linha e coluna tem que ser igual. Aonde I, ó, é igual a J.
Tudo bem? Beleza? Observação, quando aparecer traço da matriz quadrada, significa a soma da diagonal principal. Por exemplo, eu vou deixar bem claro esse exemplo, ó. Quando o Pro falar assim, pessoal, tá vendo essa matriz aqui, ó? Essa matriz aqui que o Pro tá falando, ó, essa. Tá vendo essa matriz? O Pro quer o traço dela. Como assim, Pro, você quer o traço dela? Quando o Pro falar que quer o traço dessa matriz, significa que vocês vão somar a diagonal principal aqui, ó. Pro, só isso? É, pessoal, é só isso. Eu falo assim, pessoal, eu quero o traço da matriz A. Dessa matriz que o Pro colocou na lousa. Ah, professor, é só somar a diagonal principal. A diagonal principal, pessoal, é composto pelos elementos aqui, ó. A11, A22, A33. Tudo bem? Porque aqui seriam A11, aqui A22 e A33. Essa é a diagonal principal. Pro, eu só vou somar isso? Sim, você só vai somar. Beleza? Então vai ficar 2 mais 7 mais 5 é igual a isso daí, 14. Então, esse é o traço da matriz A, ou seja, a soma da diagonal principal. Tudo jóia? Beleza? E uma coisa bem para deixar bem clara aqui, né, que pode ser que vocês aí tenham se perguntado, quando a matriz não é quadrada, ela é o quê? Ó, toda matriz que não é quadrada chamamos de matriz retangular, onde o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, quando a matriz não for quadrada, é muito simples. Ela é retangular. Tudo bem? Beleza? Tudo jóia? Por que retangular? Aonde o I é diferente de J, tá bom? Olha só. Continuando nossos casos de matrizes especiais. Matriz linha é onde eu só tenho linha. Olha, eu só tenho uma linha, ó. Uma linha. Tudo bem? Matriz linha. É muito fácil identificar, né? Ó, só tem uma linha, Pro. Uma linha, uma linha. Essa é a matriz linha. Matriz coluna. Quando eu só tenho uma coluna. Olha que simples, cara. Que fácil. Novamente. Matriz linha. Uma linha. Apenas uma linha. Pode ter várias colunas aqui. Mas independente disso, eu tenho apenas uma linha. Matriz coluna. Pode ter várias linhas. Mas independente disso, eu só tenho uma coluna. Tudo bem? Matriz nula, quando todos os seus elementos dentro dessa matriz são zeros. É, professor, ou seja, são nulos. Podendo representar assim, desta forma, vai selecionar aqui para vocês, ó. Podendo representar assim ou assim, tá bom? Esses dois jeitos estão iguais para representação. O pode, uma hora, o seu professor pode pedir, essa matriz é o quê? É uma matriz nula, sim ou não? Ou essa matriz aqui, ela pode ser considerada nula, nula ou não, né? Ou ele pode pedir para você representar essa matriz, você vai representar essa matriz, ó, de ordem 2 por 3, onde eu tenho duas linhas. Neste caso aqui, ó, vamos colocar vamos apagar esse 2 aqui, ó. Vamos colocar aqui que é uma matriz quadrada, ó, 3 por 3. Onde eu vou ter três linhas, ó, 1, 2, 3 e 3 colunas, 1, 2, 3. Tudo bem? Beleza? Então, você pode representar desse jeito. Matriz diagonal são quando todos os seus elementos da parte inferior e da parte superior são nulos, ou seja, são zeros. Você pega a sua diagonal principal e vê, os elementos acima são nulos? São, Pro. Os elementos embaixo são nulos? São, Pro. Então, essa matriz é a matriz diagonal. Os elementos da diagonal principal, observação, não podem ser nulos. Não podem ser nulos. Os elementos da diagonal principal não podem ser nulos. Então, se tiver aqui um zero, não pode. Aí já não é matriz diagonal, tudo bem? Para ser diagonal, os elementos da matriz principal não podem ser nulos, tudo bem? Somente os seus inferiores e os seus superiores à diagonal principal. Tudo jóia? Muito prazer, essa é a diagonal, matriz diagonal. Tudo jóia? Continuando. Matriz triangular, pessoal. Matriz triangular é muito Pro, vai pegar esse exemplo aqui, ó. Pro vai tirar esse exemplo aqui, porque eu vou colocar outro lugar bem mais tranquilo para vocês entenderem melhor ainda, ó. Matriz triangular. Então, agora que a gente já viu o tema, o Pro vai baixar aqui, ó. Matriz triangular. O que é a matriz triangular? Eu até Pro vai colocar aqui um exemplo aqui, ó, para ficar legal, ó, para vocês entenderem. Daqui a pouquinho a gente vai entender. O Pro vai colocar aqui, por exemplo, este elemento. Pronto. Vai colocar este elemento e a gente vai representar depois ele aqui. Vamos ver se vocês vão entender. Matriz triangular superior. Quando os seus elementos abaixo da diagonal principal
são nulos, tá? Então, ó, matriz triangular superior, quando você consegue formar um triângulo na parte de cima, tá vendo? Eu consigo formar um triângulo na parte de cima, então é matriz triangular superior. Então, depois que eu formei um triângulo na parte de cima, passando pela diagonal principal, os elementos abaixo deles tem que ser nulos, ó, nulos. Isso é matriz triangular superior, tá? Agora aqui, exemplo, não é matriz triangular, por quê? Se você traçar a diagonal principal aqui, ó, vai ficar assim, né? Pronto. Os elementos na parte superior, né? No caso aqui, seria a matriz triangular inferior essa. Mas os seus elementos da parte superior, ó, tem um 2 aqui, ó. E já não pode ser. Teria que ser 0, tá bom? Para ser uma matriz triangular aqui. Aqui, ó, matriz triangular inferior, tá vendo? Ó? Quando os seus elementos na parte superior da matriz são nulos. Tudo jóia? Continuando aqui, ó. Matriz triangular superior. Quando eu traço minha diagonal principal, e a partir disso eu consigo enxergar aqui embaixo ou em cima, os seus elementos são, isso mesmo, são nulos, são zeros, tudo bem? Alguns exemplos aqui, ó. Essa daqui é matriz triangular, o que? Superior? É, por quê? Os seus elementos abaixo aqui, ó, são o quê? Isso, são nulos, né? Aqui outra matriz triangular superior, ó. Abaixo aqui, ó, é nulo, é nulo, é nulo, então é. Então tá ok, tá ok. E aqui, mesma coisa, ó. Matriz triangular superior. Os elementos abaixo são nulos. Olha aqui, ó. Matriz triangular superior. Os elementos abaixo são nulos. Neste caso, o Pro colocou só exemplos de matriz triangular superior, mas não tem nenhum problema. Se aplica o mesmo caso a matriz triangular inferior. Tudo jóia? Ó. Os elementos abaixo da diagonal principal não podem ser nulos. Então, esse zero aqui, ó, você pode considerar ele normal, tudo bem? Tá tudo certo aqui, ó. Os elementos abaixo ou acima da diagonal principal tem que ser nulos, ou seja, tem que ser igual a 0 para ser matriz triangular, ou superior ou inferior. Tudo jóia? Beleza? Podemos progredir? Bora. Aqui, ó. Matriz identidade. Pessoal, novamente falando sobre as nossas matrizes especiais, beleza? Matriz identidade. Matriz identidade de ordem 2. Jóia? Ou seja, de ordem 2, quando eu for falar matriz de identidade ou matriz de ordem 2, significa que o Pro está falando que essa matriz ela é quadrada, tá certo? Matriz quadrada, ou seja, quando eu falar matriz de ordem 2, ou o seu professor falar matriz de ordem 2, eu estou me referindo a uma matriz quadrada de 2 por 2. Só que eu não vou falar matriz de ordem 2 por 2, eu vou falar matriz de ordem 2, que é a mesma coisa que matriz de ordem 2 por 2. Eu só estou simplificando a minha fala. Então, ó, matriz de identidade de ordem 2. Observação, a matriz tem que ser quadrada, certo? Para ser matriz de identidade, ela tem que ser quadrada. Todos os elementos que estão fora da diagonal principal tem que ser nulo, ou seja, igual a 0. E todos os elementos que estão na diagonal principal tem que ser igual a 1. Então, ó, daqui a pouco vocês poderiam até ter falado, né, professor, mas isso daí é matriz diagonal, né? Os elementos abaixo são zeros e acima são zeros, são matriz diagonal. Mas não é matriz diagonal, por quê? Porque os elementos da diagonal principal tem que ser igual a 1. Olha só. Matriz de identidade de ordem 3, ou seja, 3 por 3. E aqui matriz de identidade, né, de ordem 2 por 2, ou de ordem 2. Tudo bem? Seus elementos acima são nulos, seus elementos abaixo são nulos. E a diagonal principal é composto por 1. Tudo já? Tudo tranquilo? Beleza? Olha aqui o exemplo. Agora da matriz transposta. Para finalizar aqui esse vídeo, matriz transposta. Pessoal, na matriz transposta é muito simples. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Olha só. A matriz transposta surge de uma operação. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Olha que simples. Exemplo. Tá vendo essa matriz aqui, ó, B 3 por 2? Ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Tá vendo esse 178? É coluna. Quando ele vem pra cá, ele vira linha. Tá vendo esse 532? É coluna. Quando ele vem pra cá, ele vira linha. Como representamos isso? Ó, a matriz B, 3 por 2, em sua transposta, B elevado a T, 2 por 3. Mudou, né? Ó, porque o que é linha vira coluna, e o que é coluna vira linha. Aqui, ó. Mudou, né? O que era do 3 por 2 virou 2 por 3. Então, eu inverti. Sabendo disso, como que a gente vai representar essa matriz aqui, então? Ó, lembrando,
juntos aqui, tá, pessoal? Juntos. A é igual 1, 2 e 3, 7 menos 2 e 5. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Então, essas daqui são as minhas linhas. Elas vão virar coluna. Então, vai ficar 1, 2, 3, menos 2 e 5. Olha só que maneiro. O que é linha virou coluna. Tá vendo aqui? Ó, vai colocar aqui pra vocês, ó. O que é linha virou coluna. Ó, o que é linha. Vou tirar aqui, voltar um verdinho, né? Pra representar legalzinho. Aí, ó. Agora pega esse laranjinho, o que virou coluna. Tudo bem? Fácil de representar? Deu pra entender? Tudo jóia? No próximo vídeo, na nossa playlist de matrizes, o Pro vai explicar sobre... Não vou dar spoiler. Fica pro próximo vídeo. Se você gostou dessa videoaula, deixa o like. E lembre-se, professor Washington ensina. Valeu!